dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ela partilham, partilharam e os que ajudaram, e se faz invisível, egoísta e vão. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se com certos venenos, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. O que os espíritos trazem aqui é que a riqueza não é um pecado, não é uma coisa errada. O que a gente vai fazer da riqueza é que pode trazer diversas situações boas ou não. São as escolhas que a gente faz, e é sobre esse tema que a gente vai falar hoje, que nada acontece por acaso, né? A gente vai falar sobre passado e futuro, que na verdade são as escolhas. Então, Mestre Divino, agradecidos estamos mais uma vez por termos sido trazidos a esta casa pelas mãos de Joana, mas em teu nome. Agradecidos também por todos os benfeitores que aqui se encontram nos auxiliando, nos inspirando, fazendo com que essa manhã seja literalmente de luz, de autoiluminação, de autoconhecimento, de aprendizado moral, de transformação de nossas vidas. Que possamos, Mestre, colocar em prática cada ensinamento aqui aprendido, chegando cada vez mais próximo de Ti, da planificação, da plenitude, da felicidade verdadeira. E que assim permaneçamos neste estado de felicidade plena durante toda a nossa vida. Graças a Deus. Eu choro sempre que eu faço prece, gente, não adianta. São várias vezes por dia, não adianta. Antes de tudo, a gente tem um recado. Estava ouvindo aqui, não sei se vocês ouviram, que eu estava com o microfone aberto. A Iraci pediu para a gente dar um recado para vocês. Tá meio óbvio, tem tudo que é lugar aqui. Tem aqui. Sábado que vem vai ter o lançamento do livro dela, o primeiro livro que ela psicografou, assim, o primeiro livro da casa, que é da Anísia da Silveira. A Anísia da Silveira é um espírito hoje em dia, porque está desencarnado, mas ela foi um divisor de águas no tratamento psiquiátrico, psicológico, porque depois dela, foi através dela, melhor dizendo, que houve uma humanização desse tipo de tratamento. Antigamente as pessoas eram depositadas, literalmente, nos manicômios. E ela trouxe uma humanização, uma transformação na maneira de tratar as pessoas, enxergando como pessoas que estavam passando por conflitos, por situações que poderiam ser melhoradas com o tratamento. Então, ela é super importante, é super conhecida, e a Iraci fez a psicografia do livro dela, que é o Reconstruindo Emoções. Vai ser lançado no sábado que vem, na palestra do sábado que vem. Então, estão todos super convidados. A gente quer que vocês divulguem bastante, porque a renda vai ser para a nossa obra social, Mãos Unidas. E ela pediu para fazer um lembrete para vocês, assim, só para poder instigar um pouquinho vocês quererem ler o livro, quererem vir no lançamento, que ela só vai falar, a Anísia só fala sobre educação, psicologia, psiquiatria, óbvio, né? Saúde emocional, psicoatuação dos pais, relacionamento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Então, assim, e a forma de educação. Não é nada que a gente precise, né? Nada que... Todo mundo aqui está no mesmo barco, assim, não tenho filho biológico, mas tenho os seus filhos. Obrigada por compartilharem comigo. Tenho os meus sobrinhos também.
E a gente precisa sempre estar de olho, né? Porque a gente passa muitas das nossas ansiedades, dos nossos conflitos, das nossas situações para as crianças. E é na hora justamente que a gente tem que mostrar segurança, passar as coisas boas para eles poderem, no futuro, terem um chão sedimentado direitinho, um caminho sedimentado para fazerem as melhores escolhas, que é o tema de hoje, de novo. Então, eu tinha uma outra coisa para falar. Falhou. O lançamento compartilhem bem nas redes sociais, já falei. O livro já está vendendo, não, só depois do... Vai ser lançado no sábado. Gente, fugiu, mas como eu vou estar com vocês, se eu lembrar, eu falo. Pronto. Você está nervosa? Tô, claro. Vamos ficar em pé? Melhor, né? Ficar em pé, né? Ah, por isso você perguntou, né? Ele perguntou qual microfone que eu queria. Eu pedi Mas isso aqui dá pra... Se fizer assim, dá, né? Dá? Todo mundo me ouve? Não, todo mundo me ouve. Tá bom assim. Eu tenho que ter as mãos livres, eu não posso ficar com a mão presa, porque eu sou da 6ª geração de italiano, tem árabe, tem tudo, eu sou uma vira-lata, né? Mas o italiano fala forte, aí tem que falar com le mani. Então, podemos. Vai lá, Paty. Boa tarde. Bom dia. Desculpa, é porque eu dou um curso de tarde. Tamo bem, gente, tamo bem. É porque eu dou um curso de Todo tarde. mundo calmo aqui. Aí a gente Todo mundo tranquilo. Não é o hábito, nada como hábito, né? Como eu dou boa noite, sempre à tarde, boa noite. Então é bom dia. Gente, eu não sabia. A gente está aqui com essa missão de falar com vocês sobre passado e presente, né? E o que é o passado e o presente? É o que a gente fez e agora é o que a gente vive, né? E tem essa parte, as escolhas. As escolhas vão dizer exatamente o que a gente está vivendo agora e o que a gente vai viver daqui a pouco. E Joana, ela traz muito bem para a gente a responsabilidade nossa sobre essas escolhas. Que se a gente souber fazer as escolhas certas, nós estaremos fazendo um futuro muito melhor, né? Eu acho, é bom até a gente usar de exemplo nós mesmos, né? Uma escolha que eu tenho certeza que nós estamos fazendo certo é estar aqui, sábado de manhã, trazendo nossos pequenos. Porque nós sabemos o quanto é difícil trazer eles sábado. Eles não querem, a gente muitas vezes também não quer, sempre tem um evento de família, sempre tem uma coisa para fazer. Mas o que a gente está fazendo agora? O que a gente está fazendo? Uma E essa escolha vai trazer o que para a gente? Um caminho novo, né? Porque vamos usar a gente? A gente está, desde a infância, a gente teve a nossa educação, a gente passou por várias, não sei, pode ter pessoas aqui que já vêm do espiritismo desde a infância, outras não. Eu não vim desde a infância, eu passei pela escola católica, eu passei por um monte de coisa e cheguei ao espiritismo através das minhas próprias escolhas. E hoje eu vejo, pelo menos aqui na casa de Joana, as crianças estudando emoções, estudando situações que a gente não consegue conversar com elas, porque é difícil você falar com seu filho de raiva, de ódio, de amor, de tudo, porque ele chega para você e fala assim, como é que foi a escola? Legal. Ai, como é que foi seu dia? Bom. Mas seus amigos? Tudo bem. Você não consegue. Raras são as vezes que aí ele solta alguma coisa, né? Aí eles vêm aqui para a casa de Joana, né? Que é um espírito assim, que veio trazer para a gente possibilidades infinitas de um futuro muito melhor, através do quê? Do autoconhecimento, das descobertas, né? Da educação moral. E aí ela traz para eles, tão pequenos, estudar conflitos existenciais. Vocês já leram esse livro? Quem aqui já fez o curso do Conflitos? Teve o curso dos pais também, né? Esse livro realmente foi um divisor de águas até na evangelização, porque a gente trazia sempre os conteúdos do evangelho, só que aí chegou uma hora que a gente caiu a ficha. Caramba, a gente está na casa de Joana, a gente tem que falar de Joana. E Joana fala do evangelho, só que ela fala com viés psicológico, que é o que a gente precisa, né? Porque a gente é mente. Se a gente não trata da nossa mente, como é que a gente vai se tratar? Como é que a gente vai se transformar? Identificar os conflitos que a gente tem, identificar os problemas, os pecados que a gente comete, se a gente não conseguir ter esse olhar pra gente, né? Pecado não, Cátia. Não, eu botei, não, é porque você não viu fazendo isso aqui. Eu sou da tá sexta-feira, é meu lado italiano, gente. Ó, por isso que não pode ter. Eu acho que a gente...
E ela, nesse livro, ela trabalha bem profundamente. E aí você vai trabalhar profundamente com as crianças, né? E é muito divertido, porque eles falam. A gente que não escuta, né, nossos filhos falarem, eles falam. Eles falam desde pequenininho, eles sabem, eles vão identificando. E quando você dá a possibilidade dessas crianças identificarem raiva, ódio, saber que pode sentir sim, o que eu vou fazer com essa determinada situação, nós estamos dando para eles um futuro muito melhor. E para a gente também, porque nós vamos viver com eles, né? E eles vão se tornar adolescentes, gente. Que é a fase capeta, né? Que é quando eclode, tudo. E se eu já, desde a infância, eu tiro por mim, se eu tivesse tido essas possibilidades que eu dou para o meu filho, eu teria tido uma adolescência diferente. As minhas escolhas seriam diferentes. Não sei como é que vai ser a dele. Estou falando de mim, né? Isso eu sempre falo com as crianças também, desculpa. Que para as crianças dentro de sala, né? Eu falo, gente, se nós, tios, tivéssemos tido a oportunidade que vocês estão tendo hoje, a gente não ia deixar de sofrer, não ia deixar de passar por situações complicadas, mas a gente ia ter outro olhar. E vocês estão tendo essa oportunidade, então abracem, porque tem sempre aquele mais sonolento, aquele mais preguiçoso, mas a maioria mesmo participa absurdamente, a ponto da a gente tem 3 atividades em qualquer turma. É a atividade de apresentação do tema, que é sempre um vídeo, um teatro, alguma coisa assim que faça eles se interessarem pelo assunto. Depois a gente faz uma atividade coletiva, que é para eles poderem trocar informações e a gente perceber se eles entenderam mesmo. E depois é a última parte de introspecção, que é uma atividade criativa com as mãos, para eles fixarem o conteúdo. E a gente, às vezes, tem que manipular muito bem o tempo para poder conseguir fazer essas 3 atividades, porque eles começam a falar. E eu gosto de falar, hein? Eu sou interrompida, eu fico me policiando para dar oportunidade a eles. E é impressionante, assim, os titiquinhos de gente, assim, falando coisas super profundas, que a gente fica assim, o evangelizador olha para o outro e fala, caramba. Os mais velhos, eles falam sobre as dificuldades, porque conforme você vai crescendo, as dificuldades vão aumentando. E aí vai vindo o bullying, aquela coisa da começar a querer achar bonitinho uma menina, um menino, querer se aproximar, as fofocas, os relacionamentos vão, né, se apertando. Então, estudar sobre isso ajuda eles e a nós também a como lidar. Por isso que a aula daqui é igual a deles, para que a gente esteja em sintonia, eles estão dando exatamente isso. E aí, é legal, eu quis trazer essa parte para a gente poder entender o que se passa e o quanto a gente está fazendo por essas crianças, que são o futuro, né? Não só da nossa casa, mas da sociedade em que a gente vive. E a gente vê hoje a nossa sociedade tão perdida, né? Nesse momento, então, que nós estamos vivendo, são tantos conflitos, tanta violência, tanta coisa que está acontecendo, que faz parte da evolução. A gente não pode cair naquele desespero, achando que está tudo destruído, está tudo horroroso, porque se a gente for olhar a história da humanidade, houveram vários momentos de eclosão de situações pesadíssimas. Eu sempre comparo esse momento que a gente está vivendo, eu não canso de repetir, se vocês já ouviram, faz conta que não ouviu, dá um e vai ouvir de novo. A gente está vivendo um momento de obra na casa. Sabe quando a gente resolve fazer obra na casa? Que aí a gente arrasta o móvel e descobre que tem infiltração, descobre que a parede está podre, está caindo, aí descobre que a fiação está solta, aí fica tudo fora do lugar, fica tudo empoeirado, fica tudo bagunçado, é barulhento, você fica assim, meu Deus, não vai acabar nunca. Mas um dia acaba e fica super bacana. A gente está exatamente vivendo esse momento. A gente está vivendo num momento de transição planetária, que é sair de um planeta de provas e expiações, que é o 2º degrau da escala evolutiva, para ir para um planeta de regeneração, onde existe mais o bem que o mal. O mal vai existir ainda mais muito menos do que existe hoje em dia. Então, parece que não vai acabar nunca. A gente fica assim, gente, não é possível. A gente só vê maldade, a gente só vê desespero, a gente só vê injustiça, a gente só vê... injustiça, eu botei de novo, a gente só vê coisa errada e acha que não vai acabar nunca, mas vai. A gente está num processo, só que a gente tem que fazer as escolhas certas para a gente continuar no processo e mudar de fase, porque a nossa vida é um videogame, a gente está sempre mudando de fase. E se a gente erra, zera tudo, volta para o início do jogo, entendeu? Então a gente vai reencarnar em outro planeta que vai ser pior do que a gente vive atualmente. Então eu não quero, eu quero me regenerar. Então eu estou procurando fazer escolhas as melhores possíveis, de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus e de todos os recados que aparecem pelo meio do caminho. A Nise, eu lembrei que eu tinha que falar, a Nise, por exemplo,
que trouxe esse livro para Iraci, ela agora também faz parte da equipe da casa. Ela trabalhou ativamente no nosso congresso e vai estar sempre por aqui também. Então, são os recados que estão vindo, são os nossos companheiros espirituais que estão ao nosso lado, sempre nos amparando, nos auxiliando, só que a gente tem que tirar o headphone do ouvido. A gente tem que prestar atenção. A gente está com muita atenção às coisas que não são importantes. A gente está fazendo escolhas que não são as legais. A gente prefere ficar trocando mensagem no WhatsApp do que olhar o nosso filho que está querendo um beijo. A gente está querendo comprar uma roupa melhor porque a gente precisa... porque está todo mundo comprando, né, Tati? Está todo mundo comprando. A gente tem que combater o efeito manada. Outro dia eu vi uma história que eu achei super interessante e eu acho que é legal contar. Uma pessoa que eu conheço, ela tinha nada contra, tá? Nada contra, eu já tive também babá. E aí, era uma folguista. Ela tá com 3 filhos, realmente é pesado, você sozinha, ela trabalha. E aí, no final de semana, ela tinha folguista. E aí, ela tá com um bebê de colo e uma de 3 e o outro de 10. Numa determinada hora, a babá ia embora, ela veio mostrar para ela, aconteceu um probleminha, quase que aconteceu um problema, que eu fui fazer o café, não sei o que ela foi fazer, e eu quase machuquei esqueci, não vou falar o nome. E quase machuquei a fulana. Aí ela fez assim, meu Deus, mas não aconteceu nada, ela foi embora. Aí a mãe foi cortar a unhazinha da neném. Aconteceu um problema, a neném queimou o dedo, tinha uma bolha. Aí a mãe parou e refletiu. Achei muito, muito legal o que ela refletiu. Ela fez assim, sabe, aquilo para mim foi um despertar. Porque eu parei e pensei, para que eu quero essa folguista? Porque, veja bem, a semana inteira eu trabalho. Tudo bem, 3 não é brabo, não é fácil, é brabo. Eu chego em casa cansada, mas são quem os 3? Meus filhos. Eu estava com ela, ela ficava aqui em casa. Aí eu ficava inventando coisas para eu fazer. Vamos sair, eu e o meu marido. Deixava as crianças em casa, porque tinha alguém para olhar, eu não tinha essa responsabilidade. Então, eu estava livre, vou descansar. Só que o final de semana não estava me ligando que era hora de eu descansar com as crianças. Fazer com elas, estar com elas, partilhar, fazer a comida, o que fosse. Eu vi que eu estava equivocada com a minha escolha. E que essa escolha já estava gerando uma consequência que poderia ter sido muito pior. E aí ela resolveu mandar a folguista embora e não ter mais folguista. Ela virou para mim, estou meio ferrada no fim de semana, mas eu estou tão feliz. Eu não sabia, e eu só percebi que eu não precisava dela quando eu fiquei sem ela. Que eu vi que eu dou conta de tudo, que dá para eu fazer tudo e eu cuido dos meus filhos. E até, eu acho engraçado ela, e até deixei de gastar menos, comecei a gastar menos dinheiro, porque ela lá, eu pagava ela, aí eu saía com meu marido, eu ia para jantar, eu ia para cinema, eu ia para isso, para aquilo, e eu estava me excluindo da minha casa. Porque uma facilidade dessa, né, você trabalha a semana inteira, porque a gente vai se colocando assim, né, pô, já trabalho a semana inteira, de noite eu fico com eles, eu vou no cinema, mas, pô, ela está aqui em casa, eu vou dar uma volta, não tem problema nenhum. Eu também já tive babá, também já pensei assim, e quando eu tive o meu segundo filho, o meu primeiro filho eu tive a babá até 2 anos. E aí eu tive vários problemas com ela, resolvi finalizar, e vi que foi a melhor escolha. E quando eu tive o meu segundo filho, eu falei, não vou ter. Eu e meu marido, a gente decidiu. Mudei minha vida completamente, parei de trabalhar, fiquei com ele. Vou falar para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não estou falando, levantando bandeira para ninguém parar de trabalhar, não é isso. Falando que uma escolha que eu fiz refletiu positivamente na minha vida e na dos meus filhos. Então, e que a outra estava me incomodando, fazendo coisas que me traziam consequências ruins. Não é que todo mundo não tenha que ter babá, não é isso. Mas cada um sabe o que vai trazer, aquilo ali está trazendo para você. Aquela necessidade é realmente uma necessidade? Não só babá, tantas outras coisas. Às vezes a gente bota um filho na escola o dia inteiro. Também conheci uma mãe que fazia isso. Ela não trabalhava, ela botava de 9 da manhã até as 7 da noite. Ela não trabalhava. Por que isso tudo? Porque, porque me dá muito trabalho, é bom que já chega em casa, jantar, tomado banho, só vai dormir. E você não fica com a criança, gente? Qual é a nossa responsabilidade com essas crianças? É se livrar do problema? Porque para se livrar é fácil. Tem escola realmente o dia inteiro, tem um monte de situação que a gente pode fazer. Realmente, educar é difícil. E eu falo por saber também, porque eu passo também todo dia por cansaço, por irritação, porque a gente cansa, né? Às vezes eles testam a gente no limite.
Então, mas essa escolha, ela vai refletir aonde? Na minha vida pessoal, na vida deles. Tem vários estudos mostrando que quando a criança ela é mais próxima aos pais, quando ela tem um afeto, ela recebe mais afeto, ela é um adulto muito mais seguro. Ela é um adulto muito mais consciente e amoroso. E aí a gente vai pensando, né? E vai colocando. Nada contra ter babá. É como a gente faz as escolhas. A gente nunca pode afastar completamente. A gente tem que trazer, porque vai ter consequências. O exemplo que ela deu também serve para um emprego, aquele baita emprego que ou o homem ou a mulher tem, que geralmente a gente tem essa desigualdade salarial, geralmente é o homem que ganha mais e tudo. E aí, eu quero um emprego melhor para garantir uma vida melhor para os nossos filhos, mas garante no presente? Ou está pensando no futuro, que o futuro a Deus pertence? Porque a criança não vê o pai ou não vê a mãe, porque o pai acorda cedo, vive viajando, aí chega cansado pra caramba, não consegue ter paciência para ficar com a criança, para poder pagar uma escola que dizem que é melhor, mas será que é melhor mesmo? Porque todo mundo diz, aquela história da nossa mãe fala assim, você não é todo mundo? Você não é todo mundo, mas a gente diz, tem que ir na escola que todo mundo diz que é melhor, tem que comprar a roupa que todo mundo diz que é melhor, tem que andar no carro que todo mundo diz que é o melhor. Eu estou proporcionando isso tudo de melhor para o meu filho. Mas ele quer um beijo, ele quer um abraço, ele quer uma atenção, ele quer brincar com você de polícia e ladrão. Ele não quer que você dê a melhor roupa para ele. A escola, existem várias escolas, existem várias opções, não existe assim, a melhor. Quem faz a escola é o aluno. Se você mostra que a importância do estudo para um futuro, para poder ter mais opções e tudo, você não precisa colocar naquela bambambam que vai custar, sei lá, não sei, R$2.000, R$3.000. Quanto custa uma escola cara? 5 mil, 6 mil? Jesus, eu parei lá atrás. Eu vou te mandar uma parei lá atrás essa semana. Ok, parei lá atrás, porque antigamente era esse preço, eu perdi. A barata tá 2. Então, não precisa, entendeu? Ser a mais cara. Não precisa. Pode ser uma intermediária ou uma intermediária para boa, entendeu? Por quê? Aí a criança também vai ficar estressada nessa escola que cobra muito, porque ela cobra muito dos pais, mas também cobra muito dos filhos. Ela cobra o valor monetário dos pais e cobra a pele dos filhos, entendeu? Então, a troco de quê? Porque não vai ser isso que vai garantir um futuro melhor para ele, porque ele pode depois conseguir realmente um emprego maravilhoso, pode conseguir o carro maravilhoso, o filho no futuro, pode conseguir as roupas maravilhosas, mas ele vai estar feliz, ele vai dar o valor ao afeto, o valor que das coisas que a gente carrega para sempre, como espírito. Ele vai entender quais são as reais importâncias que nós temos, os nossos reais tesouros. Joana coloca assim, o homem é a síntese de suas próprias experiências. Então, vamos fazer assim. Como está a sua vida hoje? Porque ela é resultado das suas escolhas. Você está feliz? Você já se olhou no espelho? Em algum momento, o espelho a gente diz porque você está de cara com você. E olhou e falou assim, teve um exercício que ele estava... Eu não lembro onde que eu li. Você pega 5 dias... E durante esses 5 dias, você vai para o espelho, olha para você e se observa. Se você tiver, vê o seu dia, né? Se nesses 5 dias você tiver uma reclamação sobre o seu trabalho, sobre alguma coisa, é um problema que você tem. É hora de mudar. Então, nesses 5 dias, você vai pegar, agora essa semana, façam isso. Olha para você. E é tão estranho a gente se olhar, eu já fiz exercício. Você olhar para você, porque a gente olha no espelho, a gente não se olha. A gente está lá, se enfeitando, escovando o dente, fazendo a barba, penteando os cabelos. Mas você olhar fundo nos seus olhos e ver a pessoa que você se tornou. Quem sou eu? Eu sou resultado das minhas escolhas. Que escolhas foram essas? Porque mudar, a gente pode. Não estou feliz, estou com algum tipo de situação que está me desagradando, é hora da gente se observar. A Joana coloca o autodescobrimento como uma das principais metas para o ser humano, nessa nossa evolução, que nós estamos na melhor evolução, na melhor encarnação que nós já estivemos. Porque nessa é a última, é o agora. E o agora é a chance da gente fazer o quê? Escolhas muito melhores. Estando aqui, então, tendo a possibilidade de entender que eu sou responsável pelas minhas escolhas, por mais que eu seja influenciado por pais, por amigos, por sociedade, por tudo que está à minha volta, quem vai dizer o que eu vou viver sou eu, porque eu posso mudar.
Vocês já viram aquele filme Em Busca da Felicidade? É de matar. Eu tive que criar coragem para ver, porque tem coisa com criança, né? Ele passa necessidade. Eu sabia que tinha isso, eu não tinha coragem de ver. Aí eu fui lá, enfrentei. E ele é baseado em fatos reais, né? Uma história real. É real. Aí, ou seja, é maior, né? Aí eu fiquei com medo de acontecer uma coisa que depois que você tem filho, você não quer ver nada com criança, né? Igual aquele Cabana, quase morri. Aí, a Cabana, pra mim, foi... E aí ele... Mas é imperdível também, tanto um quanto o outro. A Cabana Assistam, tanto um quanto o outro. Olha, o início foi tenebroso, a Cabana, mas passa. Como tudo passa, né? E nesse filme... Porque existe o quê? Existem escolhas ao longo do caminho que passam por transformações. Exatamente. Né? Essa é a oportunidade que nesse livro Em Busca da Felicidade, ele passa por situações muito difíceis que ele tem que fazer a escolha. E são escolhas que naquela hora parecem loucas, que tanto que a mulher dele fala assim, tchau, você tá maluco. Você é sonhador, você é louco. E o filho é o único que segura na mão dele e fala, eu vou contigo. Eu fico com meu pai. E aí ele vai, e ele, com escolhas dolorosas, muitas vezes, não sei nenhum de nós, mas a grande maioria não faria. Porque abdicar de muitas coisas é você viver o extremo. Ele vive o extremo. E ele se questiona algumas vezes, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma certeza tão grande no porvir que ele vai conseguir. Ao mesmo tempo, rola aquela dúvida, né? Porque ele passa por uma seleção. Mas ele se empenha em ser o melhor, porque não tem como ele não ser o melhor. Ele não tem tempo para não ser o melhor, ele não tem dinheiro para não ser melhor. Ele tem que fazer de tudo para ele ser o melhor. É aquela coisa da necessidade, nada como a necessidade. E aí ele consegue. Eu dei um spoiler, né, do filme, mas ele consegue. E aí a gente questiona a nossa força de vontade, porque é muito mais fácil aquela história no caminho tem duas portas, né? A porta estreita e a porta larga da perdição. Aí a gente vai pela larga porque é mais fácil passar, né? Pô, para que eu vou me apertar? Para que eu vou para sábado de manhã pro Seja? Só maluco. Quantas pessoas acham que vocês são malucos? Um monte. Se você vier quarta-feira à tarde, então, mais doida ainda, não quer trabalhar, maluca, não pensa em nada. Virou beata, dá passe também. Meu Deus, trabalha na casa espírita. Fazer dieta pro tratamento? Ficou que louca, isso? Sexta-feira é dia de feijoada. Nossa, vamos comer carne. Você não come carne, não bebe? Ah, não, pelo amor de Deus. Porque as pessoas questionam, a gente tem que ser forte para a gente ser seguro daquilo que a gente quer. Porque senão a gente cede realmente a essa sociedade que nos impõe consumismo, que nos impõe ser o melhor, o magro, o lindo, o cheiroso, o que bota botox, o que faz tudo. Porque senão você não faz parte desse mundo. Tem um estudo, eu estava vendo, que nos Estados Unidos, se você não tem uma renda, você chega num círculo. Oi, tudo bem? E a conversa, qual é a sua renda anual? Porque lá é anual, não é mensal. Você não faz parte daquele núcleo, as pessoas, legal, se afasta. Por quê? Porque você não tem condição de andar com eles. Você não pode ir nos restaurantes que eu vou. Então, pô, você é um... Como é que eles falam? Fail, né? Loser. Você é um... Pô, imagina só. Quais são os valores morais que tem ali? O que futuro nós estamos plantando? Eu vi o Rossando Clinch falando que... a gente fala do Brasil, né? Que está nessa coisa horrorosa, toda essa crise, tudo isso, é só ladrão, é só isso. Né? E aí a gente lembra que é comparar Brasil e Estados Unidos. Mas esses são dois lugares que estão trabalhando emoções diferentes nos espíritos. Esses espíritos que trabalham lá, trabalham o poder aquisitivo, a parte monetária, eles estão trabalhando isso. Aqui nós estamos trabalhando a moral, desenvolvendo ela. A gente está começando, porque isso tudo que está aparecendo não é à toa. Isso acontece na grande maioria de todos os países, né? Corrupção, nós sabemos. Mas aqui está começando a levantar. E é difícil você levantar. Graças a Deus, quer dizer, nós estamos caminhando. Vai demorar? Vai. Tem muita coisa feia para sair? Tem, mas e aí? Vai sair. Se a gente vê toda a história da humanidade, a gente vai perceber que como teve isso. E aí essas sociedades que foram assim, eu mostrei numa aula nossa, a gente falando sobre a Finlândia, eu acho que é Irlanda, não lembro qual foi.
Finlândia. Finlândia que teve uma transformação educacional absurda Nossa, e agora está na ponta. A igualdade, a felicidade lá é por quê? Porque a igualdade social é tamanha, o deputado e o pedreiro ganham praticamente a mesma coisa. Os filhos estudam na mesma escola. O professor é supervalorizado. Frequentam os mesmos hospitais. Então, isso foram escolhas da sociedade. Por isso que as nossas escolhas, nós aqui, entender que essas escolhas vão refletir na nossa sociedade, nessa sociedade que os nossos filhos vão viver daqui a pouco, né, adultos, é tamanha, é importantíssima. A gente saber se posicionar, saber dar exemplos para ele, porque a palavra em si educa, mas o exemplo é arrebatador. Exatamente. Porque não adianta eu virar para o meu filho e falar que a Cris sempre dá esse exemplo, eu acho esse exemplo muito perto da nossa realidade. Não mente, menino, não mente. Aí a sua sogra liga para a sua casa, sua mãe tá aí. Diz que eu não tô, diz que eu não tô. Ué, você está ensinando o que para o seu filho? Mentir. Pequenas mentiras podem? Como diz um amigo meu, é mentirinha social. Ou é mentira ou é verdade, gente? Eu vi uma coisa assim que não existe. Social. Que não existe uma... Eu estava vendo um desenho do meu filho e o garotinho descobrindo que os pais mentiam para ele ficou arrasado. Gente, eu nunca soube aí a mãe escondida com o pai. Meu Deus, ele descobriu que a gente mente para ele. Isso é muito difícil você mentir e o seu filho descobrir que você mente. Isso é muito difícil. Então, a gente tem que ser correto. Não é chegar, transformar a criança num adulto. Cada um tem um processo psicológico de aprendizado. Então, a gente não pode chegar e explicar para uma criança física quântica. Não pode explicar para uma criança que está tendo um reajuste salarial no trabalho, ou então uma reengenharia, sei lá o quê, seu pai vai ser demitido. Não precisa a criança saber de todos os detalhes, de todos os pormenores. Mas a gente pode explicar determinadas coisas de acordo com a compreensão da criança, de acordo com o amadurecimento da criança, fazer ela participar, explica até ela entende como Deus faz com a gente. Como Jesus fez com a gente. Ele não explicou tudo, tanto que ele falou que depois voltaria para relembrar as coisas que ele tinha dito e para poder ensinar mais. Se é para ensinar mais, é porque ele não ensinou tudo. Porque a gente não tinha a menor condição de compreender tudo naquela época, como a gente não tem condição de compreender o que é tudo que ele sabe. A gente não entende nem o que é Deus. A gente não tem condição de entender o que é Deus. Deus colocou Jesus como modelo mais próximo da gente para a gente poder ter uma noção. E a gente não entende nem Jesus. A gente, né, confunde o Cristo com o homem, faz uma confusão danada. Então, a gente tem que lembrar, olhar para as crianças e falar, é criança, não é um mini adulto, é criança. E explicar as coisas, as situações, sem mentir, mas falando de um jeito que eles entendam. De um jeito que a cabecinha deles consiga processar e não dar pane. A gente tem que entender que, como a gente está nesse processo evolutivo, a gente erra, a gente errou, a gente fez escolhas, às vezes, equivocadas. E que o melhor do espiritismo é que ele não te culpa. Ele te dá responsabilidade. Então, a partir de agora, se eu já entendo a minha responsabilidade, o meu papel perante a minha vida, a gente não precisa nem botar sociedade, perante a minha vida, o que eu quero para a minha vida? Uma vida muito melhor, mais saudável, mais equilibrada. Então, essas escolhas, elas se refletem em tudo, em tudo. A partir do momento que você levanta, acordou, você já está fazendo escolha. Eu vou escovar o dente, eu vou tomar café ou não vou, eu vou sair ou não vou. Tudo na nossa vida são escolhas. E essas escolhas, elas vêm através da educação que nós tivemos, das vivências que a gente teve e dos estudos que a gente faz hoje. Por isso que quando a gente vem para a Casa Espírita e toda essa doutrina se abre para a gente, e a Joana traz essa parte psicológica que faz toda a diferença. Antes eu trabalhava numa casa que não tinha essa parte psicológica, era muito mais o estudo só da doutrina. E eu percebo, depois que eu vim para cá, eu percebi a grande mudança que houve na minha vida. Todo esse conhecimento nos liberta, nos ajuda em momentos que são difíceis da gente entender e que, se a gente não tivesse esse tipo de conhecimento, não daria para fazer escolhas melhores. E o ano passado, a minha mãe, ela teve uma doença e desencarnou. E graças à doutrina, e a Iraci, que me botou para dar o curso de Francisco, ele me sustentou durante o ano inteiro. Quando aconteceu o desencarne, eu parecia que eu falava para todo mundo, eu não consigo entender o que está acontecendo comigo.
porque parece que eu estou anestesiada. Eu não tive um momento nenhum de desequilíbrio, não teve, foi um período de doloroso, de doença, foi um câncer muito severo. Então, foi um momento de dor para a gente. Então, quando teve o desencarne, a minha mãe, para mim, era a minha luz. Eu era a filha mais próxima, mais apegada. E se não fosse a dor... E eu sempre tive, desde a infância, muito medo de perder os meus pais. Criança tem medo, né? Então, eu tinha um apego com a minha mãe, assim, muito, muito forte. Foi um dos motivos que eu procurei a doutrina, era esse medo de perder as pessoas. E quando eu tive todo o aprendizado, né? Porque foi um aprendizado, um pouco antes dela desencarnar, a minha melhor amiga, que eu tinha total sintonia, também desencarnou. Eu falo que ela foi tão amiga minha que ela foi antes da minha mãe para me preparar. Que quando aconteceu da minha mãe, eu tive um amparo tão forte, eu tive uma sustentação tão gigante, que eu não sei o que seria de mim sem esse caminho que eu escolhi. Ele me deu conforto, ele me deu sustentação, ele me deu todo um amparo que eu nunca imaginei ter. E eu não tive de nenhum parente. Porque ninguém pode sustentar nessa hora. Essa dor é só sua. Uma hora de desapego de um ente querido, só você vai saber trabalhar essa dor dentro de você. E quando a gente tem um entendimento de que nós não somos daqui, que somos seres muito maiores, que estamos num caminho milenar, e isso tudo, essa dor, ela se perde. Porque você fica se questionando, porque você vai chorar e você pensa, mas por que chorar se findou a dor dela? Se o caminho, porque se a gente sabe que aqui esse plano é o quê? De burilamento, né? De trabalho, de esforço, de dores, né? De crescimento, que é através disso que a gente vai indo. E aí, quando veio aquilo tudo, aí você pensa, a gente não quer que ninguém morra. Mas você já parou para pensar que morrer é nascer e acabar aquilo tudo? É você voltar para da onde você veio? E aí, eu digo para vocês, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi entrar na doutrina espírita. Porque ela, nos momentos de maior dor da minha existência, dessa pelo menos, eu tive o maior amparo, o maior sustento. A Iraci foi um espírito de luz que ela pode contar para mim, pelas outras encarnações também, porque nunca pensei... Aliás, eu pensava assim, porque ela é aquilo tudo que vocês veem aqui, e muito mais. Ela foi de uma coisa assim maravilhosa. Então a gente vê que a gente está num caminho que te sustenta. Vem outros problemas para a minha vida, vem outras situações, e eu encontro amparo aonde? Aqui, no estudo, porque não adianta eu vir só tomar passe. O estudo ele vai fazer... É no ela Evangelho fala, no lar, é nos cursos da casa, na palestra. Tudo isso forma um conjunto de situações para a gente, para a nossa vida, que fazem a gente se melhorar. A evolução acontece através da aquisição de conhecimentos. Conhecimento moral, conhecimento emocional, conhecimento filosófico, conhecimento científico. Então, é essa teia de conhecimentos que faz a gente se sustentar. Não adianta a gente querer, vou tomar um passe. Você está preocupado só com aquele momento que você está vivendo. É o momento mesmo, porque o passe, se você chega, está na hora, recebe o passe, passa o portão, xinga o cachorro, vê que o carro está arranhado, começa a soltar todos os palavrões, acabou, babou, acabou para você, voltou a estaca zero, entendeu? Então, essa transformação, ela é dia após dia, tijolinho por tijolinho, centímetro por centímetro, não existem saltos, não existem. A gente tem que olhar, como ela falou, a doutrina traz essa noção de responsabilidade. Mas aí a gente tem a nossa consciência, e cada vez mais despertada, e começa a ver, caraca, como eu fiz coisa errada, como que eu era capaz de fazer isso, meu Deus, e não foi há pouco tempo atrás, não foi há muito tempo atrás, foi ontem, eu fazia essas coisas erradas, meu Deus, e aí, vai fazer o quê? Vai ficar, a vida, vai ficar se martirizando porque fez coisa errada? Não. A doutrina também, como ela falou, é libertadora. A gente identifica a culpa. Um dos capítulos do Conflito Existenciais é a culpa. Ela é necessária para a gente poder identificar que a gente fez uma coisa que não é interessante para a gente, não é uma escolha boa. E ela é uma energia de ação, é para você transformar, é para você
se melhorar. E o autoconhecimento é importante para você conseguir identificar essas coisas, e você também tem que ter um outro auto, que é o auto-perdão. É você se perdoar. É você perdoar o outro que te causou aquela situação e perdoar a sua vida. Porque às vezes a gente fica, né? Às vezes não, né? Nossa, a gente faz muitos planos, os nossos pais fazem planos para a gente, durante muito tempo da nossa vida, a gente é criada pelo olhar do outro. Isso é um termo psicológico, né? A gente é criado pelo olhar do outro, porque é o outro que põe o nome em você, é o outro que faz a orientação religiosa, é o outro que escolhe a roupa que você vai usar, que vai escolher a escola que você vai estudar. Então, é sempre olhar do outro. E aí a gente vai, ao longo do tempo, adquirindo maturidade para fazer as escolhas. Nem sempre a gente faz certo, porque a gente não nasceu pronto. Deus faz a gente todos simples e ignorantes para a gente ter o que a gente chama de meritocracia, né? A gente vai colhendo conforme as nossas escolhas, conforme a colheita, como é que é? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, assim, se a gente faz escolhas boas, a gente vai pegar coisas boas. Mas se a gente não faz escolhas boas, a gente não pode querer que a gente receba várias coisas bacanas, muito amor, muita luz, se a gente só fez porcaria na vida. Então, quando a gente tem essa responsabilidade, a gente consegue perceber e a gente perdoa a nossa vida. Poxa, não foi a vida que eu escolhi. Não moro no lugar que eu queria. Não casei com a pessoa que eu queria. Meus filhos não são aquela coisa linda, fofa, toda hora como eu gostaria. Eu enfim, não tenho o emprego que eu gostaria. Perdoe-se. Perdoa a vida que você tem. Porque ela é a que você mais precisa. Não é a que você escolheu, mas é a que você precisa. É isso. E as escolhas que a gente tem que fazer são para conseguir vencer nessa vida, nessa existência, na verdade. A vida é eterna. Mas na existência. Então, assim, o emprego não foi a melhor escolha? Por que não foi a melhor escolha? Ah, porque eu sou muito infeliz, porque não sei o quê. Existem outras opções? Existem outras escolhas? Então não faça outras escolhas. Saia da zona de conforto. Ah, o marido está aquela bênção, não sei o quê, mas ele é um bom pai? Ele é um bom marido? Ele tem erros? Você também. Perdoe. Comece a olhar as qualidades. Todos nós temos qualidades, todos nós. É óbvio que existem casamentos que realmente não tem. Eu, por exemplo, sou divorciada. Não existe, não tinha chance mesmo. Porque a gente também não tem que chegar e se martirizar por coisas que já acabaram, né? Já não existem mais. Não tinha vínculo, não tinha filho, não tinha nada, então não tinha necessidade. Mas existem casamentos que as pessoas ficam querendo o preciosismo, sabe? Que seja perfeito. Casamento de margarina, de anúncio de margarina. Não existe. Defeitos nós temos e o outro também tem. A gente tem que perdoar a gente tem que perdoar o outro. São escolhas diárias que nós fazemos. A gente tem que levantar diariamente e fazer uma escolha. Eu vou ser feliz hoje. O olhar no espelho é importante, que a gente se enxerga. A meditação é importante porque a gente cala, a gente ouve. A leitura do Evangelho, para nos dar o sustento, nos dá o apoio moral, o apoio espiritual. São escolhas diárias. E pela psiconeurolinguística, né, PNL, a gente consegue se transformar numa coisa que a gente faz por 21 dias seguidos, a gente consegue transformar essa escolha em rotina. Já faz parte da nossa rotina. O cérebro da gente já entende que aquilo faz parte da nossa rotina. Então, exemplo, tá? Não vou mais falar palavrão. Não falo hoje, não falo amanhã, daqui a 21 dias já virou rotina, não falo mais. Entendeu? Obviamente que você tem que estar em estresse máximo, porque aí você vai saber que você passou no teste. Porque não adianta você ficar num spa, ou num resort, ou ir de férias durante 21 dias, aí volta no trabalho, né? Pum. Né? Mas assim, eu dei um exemplo bobo, mas só para vocês entenderem. Você começou a fazer ginástica, 21 dias, no 22º dia já faz parte. Será? Entendeu? Fica mais fácil. Eu tô fazendo isso, gente, eu voltei a malhar. Ai. Mas são escolhas diárias que a gente faz. A gente acorda. É esforço, né? A gente sabe que é esforço. Está aqui o esforço, a gente sabe. Então, o nosso esforço, a vontade... Aí eu trouxe um trechinho bem pequeno para a gente ler, desse livro que é sensacional. A gente olha e a gente fica com medo, porque ele é grande pra caramba. É do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Só para a gente refletir na nossa vontade, o que a gente está fazendo aqui. É só pequeno, só para a gente até falar sobre isso. E depois a gente vai passar um vídeo, né? Até 11h40? Não, 11h30. Eu leio isso aqui e a gente passa o vídeo. E o vídeo é exatamente sobre escolhas. E o que elas refletem. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para tornar-se tal,
Basta que ele o queira, com energia e constância. A constância dos 21 dias. Essa concepção mental do ser, amadurecida na obscuridade das existências dolorosas, prepara para a lenta evolução dos tempos. Florescerá à luz das vidas superiores e todos adquirirão a magnífica individualidade que nos está reservada. Dirige incessantemente vosso pensamento para esta verdade e podereis tornar-vos o que desejardes, o que a gente quiser. A física quântica está aí, mostrando isso para a gente. Sabei querer ser sempre maiores e melhores. A gente precisa libertar a nossa mente de conceitos, de pecados, de errados, de feios, de não consigo, não posso, isso não é para mim. Não sou capaz, né? E ver que somos indivíduos co-criadores. Nós podemos, sim, e manipulamos tudo à nossa volta conforme a nossa vontade. Quem quiser ver um filme que é muito bom, Quem Somos Nós, que é sobre física quântica, e várias outras pessoas, ciência e religião, é fantástico, vejam. Saber querer. Aí está a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Aí está o segredo da força mental, da qual decorrem todas as forças magnéticas e psíquicas. Quando tiverdes adquirido este domínio sobre vós mesmos, não tereis mais que temer os recuos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito do vosso eu inferior e frágil uma individualidade elevada, estável e poderosa. Quando eu falo essa situação da minha mãe, é porque aconteceu dentro de mim grandes modificações. E eu sei o quanto essas modificações refletiram em toda a minha vida. Afastaram pessoas, situações que não cabiam mais, porque isso acontece. Mas, como eu disse antes, eu hoje me sinto muito mais feliz pelas escolhas que eu faço todos os dias, refletindo, sempre colocando os ensinamentos de Jesus. Tinha um encontro que eu fui que era assim, sempre que você for fazer alguma coisa, você pensa assim, o que Jesus faria nessa determinada situação? Naquele problema que apareceu na sua vida, naquela situação difícil, qual seria a atitude que Jesus teria? Aí a gente muda muito a forma de ver as coisas. Porque a gente bota na mão dele, a gente para pensar como ele faria, e a gente vê como a gente é equivocado em várias situações, muitas vezes miúdas. Mas a gente já está naquela repetição, e a gente vai falar de qualquer jeito. É daquele jeito mesmo. E aí, sabe o que acontece também? Quando a gente começa a colocar muitas justificativas, mas eu mereço, mas isso, mas... É porque é errado, no fundo é errado. Então, a gente já sabe realmente quais escolhas fazer. A gente tem esse hábito, a nossa mente, o Vanderlei Oliveira fala, a mente mente. A mente mente pra gente. Então, gente, a nossa aula de hoje, a gente vai passar o vídeo agora, a nossa aula de hoje é sobre passado e futuro. Passado e futuro. Por que passado e futuro? Passado foram as escolhas que a gente fez para ter o presente de hoje. E para ter um futuro bom, como é que a gente tem que fazer? Se preocupar com o presente. Então, gente, é passado e futuro, mas a gente tem que focar no presente, aqui e agora. Só o aqui e agora que muda a nossa vida. Não é o ontem, não é o amanhã. Porque a gente não vai conseguir mudar o amanhã se a gente não mudar o hoje. E o passado já passou, a gente já aprendeu a hora de transformar e não cometeu erro. Se a gente identificou que foi erro, não cometa de novo. Isso daí é um mote para a vida. O aqui e o agora. Em todos os instantes. Estou brincando com meu filho, estou no aqui e agora. Diminui o som do celular. Se for ver um filme, obviamente, fica vendo o filme, mas se não for para ver filme, se for para brincar, desliga a TV. Aqui e agora. O aqui e agora é o segredo da felicidade. Se a gente começa a olhar para o aqui e agora, a gente se transforma realmente. Porque a gente diminui o nível de ansiedade, porque a gente está sempre numa sociedade muito ansiosa, a gente vai para uma festa. Aí fica, meu Deus, qual a roupa que eu vou usar na festa? Será que alguém vai estar usando a mesma roupa? Será que eu tenho que comprar? Aí, qual que eu vou comprar de presente? Como é que eu vou estacionar? E que não sei o quê. Gente, é para uma festa. É uma festa. Festa é alegria. Para que tanta ansiedade? Para que tanto problema? Não é? E a gente está sempre assim, eu estou dando um exemplo da festa, só porque é mais fácil, mas a gente está sempre pensando no que vem, no que não passou. E o agora? O agora que é a chave da felicidade. Então, a gente tem que procurar o aqui e o agora. E essas escolhas vão refletir em todo o entorno.
Isso mostra que as escolhas podem ser feitas por idosos, por crianças, por negros, por brancos, por marrons, por laranjas, por alienígenas, por... Escolha, gente. Escolha alto, baixo, gordo, magro, não importa. As escolhas são nossa oportunidade de crescimento, de empatia, de olhar o outro como a gente olha nós mesmos. Elas são importantes. Deus não cria o livre-arbítrio, né, a livre escolha à toa. E a possibilidade da gente fazer diferente, muito melhor. E quem é que vai viver esse muito melhor na próxima encarnação? A gente. A gente está fazendo agora para viver amanhã. Porque a gente vai desencarnar e vai voltar, né? Se Deus quiser. Regenerado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente foi pega super na surpresa, foi em cima da hora. Ela mandou bem pra caraca! Ó o ego. Caraca, ela mandou muito bem. E espero que vocês tenham gostado. É isso. Muito obrigada. Você quer fazer, vai fazer a prece? Eu posso fazer? Então eu vou fazer a prece. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, por estarmos aqui, nos envolvendo, nos amparando, trazendo o seu conhecimento, o seu amor. Querida Joana, que sempre nos sustenta e ampara, que possa estar conosco nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Muito obrigada. Nas nossas escolhas. Muito obrigada. Fica sempre conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente.